Bom dia, Pai do Senhor. Eu vos falei missionária Ana de Albano, hoje é dia 14 de setembro de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Meu Deus, visita meu esposo, meus filhos, minha família, guarda, cobre com teu sangue. Visita essa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor já está em 2 Samuel 11, Davi comete adultério. Na primeira época, Olha só, na primeira época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amanitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale nada de mim, somente a tua palavra, porque é a tua palavra que importa, a tua palavra que tem que aparecer, é a tua palavra que tem que crescer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, porque esse canal chama-se João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, que Jesus cresça, que eu diminua, que a palavra seja pregada, seja transmitida, Deus, da melhor maneira possível, Pai, com fidelidade, com dignidade, né, ao teu evangelho. Deus, me ajuda a ser melhor a cada dia. Me perdoa das minhas falhas, dos meus pecados. E toma minha mente, toma meu coração e leva cativo a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Ô, glória, né? A palavra vai dizer que Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Então a gente vê que nesse tempo aqui, né? Desculpa. Era um tempo na Yasoda e Comanai, onde estava havendo guerra, né? E Davi, por ser o rei, né? Que Deus havia escolhido, ele deveria estar na guerra. Mas a palavra vai dizer que ele não estava, né? Ele não estava na guerra, né? Ele estava em casa. Enquanto seus homens estavam guerreando, né? Ele ficou em casa, ok? Ele não foi para a guerra. Me chama a atenção também, né? Que ele manda Joabe, né? Prova que ele tinha muita confiança em Joabe, né? Então, assim, o escritor aqui, o próprio Espírito, detalha, né? Que era o ano, né? Na primavera do ano, né? Que se seguiu os acontecimentos. Então, ele estava mostrando ali, né? E, assim, toda a história. E me chama a atenção que ele vem relatando. Davi estava onde? Passeando pelo terraço ali, todo despreocupado, enquanto o povo estava na guerra, né? Porque os telhados eram planos, então dava para ver, tinha uma visão de tudo, como se fosse hoje um terraço aqui dos dias de hoje, amém? Então, e ele de boa ali, né? E ali quem tá lá? Urias. Urias é um homem de confiança de Davi, né? Tá lá na guerra. Então, Naia solta e como Naira manda sair. E Davi manda chamar Betseba. E ele passa lá na sacada, lá, e ele vê Betseba no terraço, lá embaixo. E ele manda chamar. E ele deita-se com ela. Mas me chama muita atenção, Naia solta e como Naira, né? E vai dizer aqui, mas quem é? Ah, é esposo de Urias, o Hitita. Você sabe que os Hititas era povo que não tinha salvação, ok? Era um povo que era separado de Deus. Hetitas, tá? A gente vai ver os Hetitas, Jebuseus, Eveus, era povo que não foi escolhido entre o povo de Deus. E esse Hitita, ele estava ali servindo Davi. Então, já era algo diferenciado, amém? E, então, Davi manda chamar, né? E mais detalhe, né? Que diz um 4, Davi mandou chamar que trouxesse e se deitou com ele, que havia acabado de se purificar. Então, estava mostrando que Betseba tinha ficado menstruada. Então, ela não estava grávida, né? Então, a gravidez dela era de Davi e não de Urias.
Então, vamos prosseguir. Então, mostrou que ela tinha saído da purificação, né? Ali da pureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. E a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo: estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita, e Joabe enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam, e Joabe os soldados, e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor. E não foi para casa. Detalhe, ele era hitita, tá? Ele não era... não fazia parte do povo escolhido do Senhor, do povo de Israel. Mas ele era fiel. Ele era fiel a Davi e provavelmente a Deus, tá? Então, e Davi, tipo, manda chamar ele, tipo assim, ó, chama Urias, né? Vou dar um presente pra ele lá dormir com Betseba, tipo, né? Dar alimento, algumas coisinhas assim, na Yassoda, como a Naira manda sair, né? Para descansar, né? Urias deve ter entendido indiretamente o que Davi quis dizer, mas ele não foi, né? Ele ficou fiel ao seu Senhor, né? E a gente vê que quando Davi, ele dorme com Betseba, ele sai quebrando ali, né? Vários mandamentos, né? E isso aqui é muito terrível, porque ele não se importou, ele adulterou. Quer dizer, ele roubou a mulher do seu próximo, ele usurpou, ele mentiu. Depois ele começa a quebrar os mandamentos assim, desnecessariamente, porque quebrei um, já era, igreja, já era. É estreito, para voltar para casinha, para voltar para a presença do Senhor de novo, ficar como Deus quer, é difícil, amém? Mas vamos prosseguir aqui. No 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou depois da viagem: o que você fez e por que não foi para casa? Então ele tramou, tá? Ele fez um plano aqui para que Urias fosse, embebetasse, dormisse, né? Ali com a sua esposa e falasse que ela estava grávida dele. Simples assim. Mas a palavra é clara em dizer que ela tinha passado da purificação, ela estava menstruada, então ela não estava grávida de Urias. Então era de Davi. Ele diz assim: Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousarem em todas as tendas. O meu senhor, Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Né? Ó, deitar-me com minha mulher. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então, Urias fez o que Davi não fez, ok? Urias fez o que Davi não fez. Cuidar das coisas do Senhor, né? E isso foi assim, uma brecha para o Satanás entrar, né? Então Davi lhe disse: fique aqui, mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormia, e não foi para casa. Ele queria a todo custo que... Não, ele tá bêbado agora? Então, agora ele vai, né, ele vai dormir com Betseba, ok? Mas como assim? Não foi dormir, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus, né? Então, Davi tenta uma vez, a segunda vez não deu certo. Por quê? Porque Urias, ele não era israelita, mas ele não era judeu aqui, mas ele não era israelita, mas ele tinha mais temor de Deus do que, aleluia, Xanaia do que Davi aqui nesse momento, nessa situação, amém? Igreja, então assim, ele faz como eu poderia ir para casa, né, sabendo de toda a situação. Então ele se mostrou um homem, né, uma devoção assim por Davi, pela arca, pela presença do Senhor, né? Xanaia de Comanai. E aí diz no 14, de manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente, deixo, ou onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido. Aqui, minha filha, Davi já assassinou, ok? Quando ele fala isso, assassino.
Quando ele fala isso, ele já assassinou Urias, porque era impossível, somente por intervenção divina, a pessoa não ser morta numa situação dessa. Olha só, mais violenta, né? Ponha Urias, olha, gente, quantas pessoas, por isso que a gente fala, né? Põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morto. Olha só o estrago que Davi faz. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade... E aí ele faz o quê? Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi... 17. Quando... Igreja, me chama muita atenção aqui também, para falar o que Deus colocou no meu coração. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. Agora você acha que nós servimos um Deus onisciente, na Yasou de Komanai, onipresente, onipotente? Você acha que Deus ia ia se deixar na Yakana Yasou Décia, aleluia, Necanaiaçou de Comunai, deixar passar em branco tudo que Davi fez com Urias? Você acha? Não, não ia deixar, né? Não ia deixar. Naiaçorebe de Comunai, ele tramou a morte de Urias, assim, né? Assim, para destruir Urias, para matar Urias e ficar com Betseba assim na cara dura, tipo, eu vou ficar com essa mulher, ela tá grávida, eu não posso abandonar, tá grávida do meu filho. Eu vou tirar Urias, tá? Simples assim, do caminho, né? Vamos lá no 18. Joabe enviou a Davi um relativo completo à batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro à cidade ao acabar de apresentar o rei este relatório. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater. Não saiba que eles atirariam flecha da muralha? Igreja, então, Davi, ele não colocou somente Urias. Não matou somente Urias, ok? Mas homens também inocentes foram mortos por causa do quê? Né? Por causa da mentira de Davi, da soberba, da maldade, da jactância que o seu coração, naquele momento, estava tomado de desejos malignos, lhe permitiu fazer, né? Então, mostrando aqui a degradação moral total aqui nesse momento de Davi. No 21. Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Zebuzete? Não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra do moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Igreja. Raya show decai. Tá brincando com as coisas de Deus? Me raçou decai. Tá brincando com as coisas de Deus? Acha que Deus é menino? Acha que Deus é menino, igreja? Não. Aquilo que eu me plantar, ele vai colher, amém? O mensageiro partiu ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, né? Então, Urias morreu. Tipo, Urias, o Hitita morreu. Detalhe, o teu servo, né? E morreu também o teu servo. Por quê? Ele sabia que Urias servia. Urias, ele era servo, né? Arrasto e canaiaçu. Urias, servo. Nós somos para servir, igreja. Não, eu acho de como a gente tem que aprender que estamos para servir, igreja. Aliás, um etita, que não era nem israelita, ele sabia servir. Aleluia, né? O mensageiro partiu ao chegar com Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos subjugaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós fizemos retroceder para a porta da cidade. Aí ele diz, no 24, então
Os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo e Tito-Uria, o teu servo. Gente, ele era servo, ok? Tem coisas que só vai entender quem consegue servir. Xanayasou decai. Halamanayasou, né? Então, ele era servo. Chica, Nayasori decai. Aleluia, né? Aleluia, aleluia, aleluia. No 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada, olha só, pois a espada não escolhe a quem devorar. A espada não escolhe a quem devorar. É muita hipocrisia, né, igreja? É muita hipocrisia de Davi. Arandayastokonasai. Aleluia, né? Reforça o ataque à cidade até destruí-la e ainda insistiu com os mensageiros que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Betseba chorou, né? Chorou por Urias. Tipo assim, mas dando graças a Deus também, né? Provavelmente. Passando o luto, Davi mandou que trouxesse para o palácio e ela se tornou sua mulher. E teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. É óbvio, né? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Nayasou de Comanai. Rica Nayasou de Kai. Shiribandayas do Kai. Jamais ia ser conivente com um massacre desse. Foi um massacre porque morreram outros homens, tá? Porque Davi queria esconder o seu pecado. Então você entende aí, Nayasou de Comanai, né? O que um homem, quando perde o temor de Deus, faz? Mas Davi depois volta pra casinha, viu? Volta pro temor dele. Mas ele deu lugar pra carne e deu bonito mesmo, viu? Deu assim bonito que chegou a ficar feio demais. Então, quantas não podemos dar lugar pra carne? Igreja, eu peço a Deus para ter misericórdia de mim. Porque se eu não caí, é porque o Senhor segurou na minha mão. E se você não caiu também, é porque o Senhor segurou nas suas mãos. Porque se Deus não segura, igreja, olha, a bagaceira é feia, amém? Mas Deus abençoe vocês. E fiquem na paz. Um bom domingo para vocês, né? Vocês venham ter um domingo abençoado aí em nome de Jesus. Pão e glória do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Fiquem na paz. Fiquem na paz do Senhor.